Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Bem-vindo ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos falar sobre JavaScript. JavaScript é uma linguagem dinâmica que foi criada em 1995 por Brandon Eich. JavaScript é uma linguagem de programação leve, interpretada e hoje baseado em objetos, mas nem sempre foi assim. Você deve ver JavaScript normalmente no contexto de páginas web, normalmente para desenvolvimento front-end, mas JavaScript vai muito além de desenvolvimento front-end. Ela pode ser utilizada tanto para back-end, quando a gente fala, por exemplo, de um framework como Node.js, e também em banco de dados, quando a gente fala de um banco de dados Apache CouchDB. JavaScript não foi projetada para aplicações grandes. Ela foi evoluindo ao longo do tempo, então ela foi criada com o intuito de trazer interatividade a páginas web, mas depois disso ela foi evoluindo e foi migrando para outros contextos. Então, no início, JavaScript tinha uma carência muito grande de mecanismos de estruturação, como classes, módulos e interfaces. Classes hoje já está no core de JavaScript, mas módulos e interfaces ainda não funcionam de uma forma tão boa, tão fluida. Nós temos frameworks que vão nos ajudar a importar e exportar módulos e a criar interface. Algo muito importante, não confunda JavaScript com Java. São linguagens bem diferentes. Enquanto JavaScript aceita praticamente tudo, Java é uma linguagem tipada, é uma linguagem compilada, que vai trazer mais segurança para a gente. Evita que a gente tenha alguns bugs que em JavaScript é fácil de acontecer. Por exemplo, em JavaScript, você pode declarar uma variável e atribuir um valor a essa variável. Depois, você pode declarar uma outra variável e com uma operação dessa variável que você criou, você atribui o valor a outra variável. Para ficar um pouco mais concreto, imagina que você tem um let x igual a 1, depois você tem um let y igual a x mais 1. Outra característica de JavaScript, você pode declarar uma variável do tipo inteira, por exemplo, let x igual a 1, e na linha de baixo você coloca x igual a hello. O que você fez aí? Você declarou ela como uma variável numérica e depois atribuiu um valor de string. Então, JavaScript permite isso. Isso é algo que você não conseguiria fazer em outras linguagens como Java. Como eu já mencionei antes, JavaScript pode ser utilizada em vários contextos, então para bibliotecas, frameworks, para aplicações desktop, para aplicações para dispositivos móveis ou mobile e para jogos. Então alguns frameworks aí que a gente pode utilizar: jQuery, React, Angular, Vue.js, Electron, Ionic e Phaser. Cada um no contexto. Phaser para jogos, Ionic para dispositivos híbridos, Electron para aplicações desktop, frameworks, Angular, Vue.js e React para front-end. JavaScript está rodando em todo lugar. Está rodando no seu navegador, está rodando no seu computador, está rodando no seu tablet, está rodando no seu smartphone. Você pode rodar scripts JavaScript no seu browser em um próprio arquivo HTML, ou você pode ter um arquivo separado para isso. Então, já falei de alguns conceitos, vamos definir eles para a gente evitar confusões mais para frente. O primeiro conceito que a gente vai tratar é código interpretado e código compilado. Então, de forma geral, JavaScript é uma linguagem interpretada, também chamada de compilação just-in-time, à medida que as coisas vão acontecendo. Em JavaScript, o código, como ele é interpretado, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. E o resultado, ele é imediatamente retornado. Linguagens compiladas, elas são transformadas em algo diferente antes que elas sejam executadas no computador. Então, o seu código, ele vai ser compilado para uma linguagem mais próxima de 0 ou 1, depende de qual é a linguagem. E essa transformação vai trazer algumas otimizações para o seu código. Então, seu código provavelmente vai ter uma performance melhor do que uma linguagem interpretada. Outro conceito importante é o código dinâmico de código estático. Códigos dinâmicos e códigos estáticos estão normalmente relacionados à Web 1.0 e à Web 2.0. Um código estático é aquele código que ele sempre vai
te mostrar a mesma informação. Independente se você está acessando, independente de quem é o usuário, nós sempre vamos ter o mesmo código. Então, nesse aspecto, a gente está falando de Web 1.0. Por exemplo, a página do Wikipedia, ela sempre que você abrir, o conteúdo vai estar ali. Você não vai ter um conteúdo diferente se você é identificado como um usuário específico. Falando de desenvolvimento front-end, quando você cria uma tabela, aquela tabela está ali. Independente de quem for utilizar o site, aquela tabela vai estar ali estática, os valores vão ser sempre os mesmos, a não ser que você altere a tabela manualmente. No código dinâmico, dependendo do usuário, o conteúdo vai mudar. Imagine quando você está logado em alguma página, a gente está falando de Web 2.0, por exemplo, Instagram, TikTok, Facebook. Quando você está logado ali, o conteúdo vai ser diferente. Os vídeos que aparecem no YouTube para você vão ser diferentes dos vídeos que aparecem para mim e por aí vai. Gente, é isso. Deixei esse vídeo bem curtinho para ele ser utilizado tanto no contexto de back-end quanto no contexto de front-end. Na próxima aula, a gente vai partir para a sintaxe de JavaScript e aí a gente pode, de fato, mostrar algumas diferenças aí de back-end e de front-end. Beleza? É isso aí. Muito obrigado você que ficou até aqui. Obrigado por ter curtido os nossos vídeos, ser inscrito no canal. E é isso aí. Por hoje é só. Valeu!